que os colegas falaram, mas eu queria enfatizar algumas coisas. A primeira é em relação às subsidiárias, né? Por exemplo, a PBio, ela teve um reajuste menor do que o conjunto no ano passado, no ACT passado. Então, assim, quando for ver, a gente fala muito de isonomia. A isonomia, no caso que a gente está falando aqui, é que a gente quer sim que seja o mesmo acordo. Tem especificidades, claro, né? A PBio não tem ninguém de plataforma, por exemplo, mas é um acordo único com as especificidades. Mas é aquele negócio da igualdade ou equidade. A gente quer também equidade, ou seja, tem situações que ocorreram que estão piores em algumas empresas do sistema do que em outras. A gente quer resolver os problemas também. Tá? Isso é uma coisa. Outra coisa é o seguinte, ainda ligado à questão do todo, mas também tem uma ênfase em subsidiárias, porque tanto a PBio quanto mais diretamente a TBG, embora a PBio esteja suspensa a venda até novembro, para a questão de novo plano estratégico, mas ainda assim não está cancelado o processo, a gente não sabe como é que vai ser. E no caso da TBG é ainda mais grave porque o CAD, todos sabemos, solicitou um novo plano, um novo cronograma de venda da TBG. Então é mais grave ainda. Nesse sentido, a proteção ao emprego dos trabalhadores é algo que é muito, muito importante para eles. É importante no conjunto do sistema e tem uma ênfase ainda maior nessas subsidiárias em função da situação colocada ainda de privatização. Terceiro ponto aqui que eu acho que é importante ressaltar. A gente está aqui como federação, como a da Edson falou, outros falaram, vamos buscar, continuar buscando que seja o mais unitário possível também com a FUP, e isso deve ser valorizado. Mas também deve ser valorizada a autonomia sindical. Então é algo que a gente sempre comenta, né, com a Petrobras, com a PBio e TBG, que é o seguinte, quando vocês mandarem os materiais, né, as convocações, mandem também para o Sindicato RJ. Se os outros sindicatos eventualmente não fizerem questão, aí é cada sindicato, sua autonomia. O RJ faz questão que não seja mandado só para a FNP, seja mandado especificamente também para o RJ. E alguns pontos, que eu não vou adentrar agora, porque a reunião hoje é mais curta, mas eu acho que a gente vai precisar, por exemplo, PBio e TBG, que não tem nenhum outro sindicato da FNP, PBio e TBG, é aqui na RJ. Logo, eu acho que a gente vai precisar, convidaremos os demais sindicatos da FNP, mas aqui o RJ, pelo menos, vai querer reunião específica sobre isso, porque para a gente poder aprofundar, senão fica diluído, muitas vezes, em uma série de outros pontos, são todos eles pertinentes, mas que nesse só tem aqui na sede. Então a gente precisa aprofundar esses temas relativos a essas duas empresas. Para finalizar, né, o último ponto, aí sim eu vou reforçar o que foi comentado, mas acho que é importante, que a gente tenha uma negociação, que não seja negociação entre aspas, porque até então, até hoje, eu não digo que a gente tem negociação no sistema Petrobras, a gente tem uma tentativa de imposição, e aí vai ser resistir a isso, lutar contra isso ou não. Então assim, o que a gente tem que ter é uma negociação efetivamente. Isso que a gente espera, né? Na negociação não significa que todo mundo vai concordar. Vocês vão defender o ponto de vista de vocês, mas tentando chegar e explicando. E por isso que é o seguinte, tudo bem, a empresa, isso aqui, a empresa concorda. Beleza, se concordou, está resolvido. Não concorda? Por que não concorda? Tem que ter um motivo. Não estou afim. Tem que ter um motivo. Né? Que a gente saiba o motivo, que a gente possa argumentar e contra-argumentar. Isso faz parte da negociação. E depois, se não chegar a nenhum consenso, aí cada lado vai chegar aqui, formatos, vai utilizar, se é uma mobilização, enfim, a gente vai ver. Então, isso é fundamental a respeito da negociação. E nesse sentido, é muito importante, a gente coloca aqui na pauta, que a empresa, ela utilize, né, ela utilize o princípio da ultratividade da norma. Isso a gente sabe que acabou com uma quase obrigatoriedade com a contra-reforma da CLT, né, em 2017, mas nenhuma empresa é proibida de utilizar. Uma coisa é não ser obrigatório, outra coisa é a empresa não poder usar. Então, assim, a empresa pode utilizar. Isso é muito importante, porque senão, quando chega 1º de setembro, que é a data base, o que vai acontecer? Não, vai para a CLT. Não, isso se a gente quer uma negociação de verdade, isso é uma base. A base é utilizar o princípio da ultratividade da norma. E qual é a outra face disso? Né? O outro lado, já vou terminar. É o seguinte, não utilizar o acordo individual de trabalho. Né? Porque se você utiliza a ultratividade, você não precisa utilizar o AIT. Isso é uma questão básica para a gente ter uma real negociação. Obrigado.